Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que eu acho muito importante, que eu acho que a gente tem a obrigação de conhecer, a gente que é da área da saúde, né? Que a maioria dos dentistas até já ouviu falar, mas talvez alguns casos passem batidos, né? Passem desapercebidos, e a gente precisa abraçar essa questão, né? Porque a síndrome de Sjögren, a primária não é tão prevalente, né? Mas a secundária, ela é bastante comum, sim, né? E as pessoas que sofrem com o problema têm a qualidade de vida muito afetada, né? Então a gente precisa conhecer sobre o problema, sobre o diagnóstico, já que o dentista e o médico oftalmo-reumato, né, tem um papel muito importante. Então a gente tem um papel muito importante nesse processo e no manejo, né? Porque eu acho que dá para melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que têm síndrome de Sjögren, né? E a gente precisa estudar mais saliva, tá bem? Então eu vou começar a conversar com vocês. Quem tiver pergunta, vai anotando que a gente vai respondendo. Minha previsão é ficar até umas 9h50, tá bem, aqui com vocês? Então vamos lá, gente. É uma doença autoimune, né? Onde a gente tem um infiltrado linfocitário nas glândulas lacrimais e nas glândulas salivares, né? E ela tem repercussões em outros órgãos, mas a gente sempre fala da lacrimal e da salivar, porque são as mais afetadas. É mais comum em mulheres, numa proporção de 1:9, então acomete 9 vezes mais mulheres do que homem. Né? É a segunda doença mais comum do tecido conjuntivo, então é algo bem frequente. E primordialmente na 5ª década de vida, o que às vezes tem ressalvas, o que é que se acredita, pensando melhor? Que na 5ª década de vida tem o diagnóstico, mas que o processo autoimune começa muito antes. E quando a pessoa faz o diagnóstico é porque o desconforto já está muito grande, né? Então, como eu disse para vocês, o paciente tem queixa de xeroftalmia, que é olho seco, xerostomia, que é a sensação de boca seca, né? E tem outros sintomas, né? A mulher tem a secura vaginal, muitas pessoas têm secura nas fossas nasais, usam lubrificante para sentir menos desconforto no nariz. Tem fadiga crônica, porque a pessoa, quando tem síndrome de Sjögren, tem um consumo celular de oxigênio maior. Tem muita dor músculo-esquelética, risco maior de linfoma, de outros tipos de câncer também, risco maior de entrar em diálise e de ter doença renal, de distúrbios pulmonares, hepáticos, pancreáticos. Então, é relevante, né? A primária é quando você tem só a síndrome de Sjögren. Você não tem outra doença de tecido conjuntivo, né? A prevalência não é tão comum. Tem um estudo muito bacana que foi realizado em Vitória, do Espírito Santo, que mostra que 0,17% da população tem, certo? Então, assim, não é tão frequente. A secundária, em compensação, atinge até 22% dos pacientes com artrite reumatoide. E como tem gente com artrite reumatoide, né, gente? Na verdade, a secundária ela é muito frequente nas pessoas que têm outros tipos de doença autoimune, quer seja artrite reumatoide, ou lúpus, ou sarcoidose, ou esclerodermia, ou muitas vezes uma mera tireoidite de Hashimoto. Quantos de nós não conhecem alguém que tem tireoidite de Hashimoto, não é verdade? E essas pessoas, só por terem uma doença autoimune primária, têm um risco maior de ter síndrome de Sjögren. Por isso também que é muito importante a gente, na anamnese da gente, a gente questionar sobre problemas de saúde, sobre doenças autoimunes. Se o paciente diz que está com doença autoimune, que tem olho seco, que tem boca seca, é fundamental a gente pesquisar o Sjögren, tá certo? Então ela tem um índice de diagnóstico baixo, né? Porque nem sempre o sintoma de olho seco e boca seca são investigados. Já tem pesquisas que mostram que os sintomas mais sutis começam de 8 a 10 anos antes da doença, né? E por que diagnostica também muito mais nas mulheres? Além de ser mais prevalente nas mulheres, é que na menopausa, do que a queixa de secura aumenta por causa das mudanças hormonais, quando tem Sjögren fica insuportável, né? Então, se a gente tem dúvida, a gente precisa testar, porque a qualidade de vida ela fica muito afetada, né? E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o diagnóstico e sobre o tratamento, tá certo? Para o diagnóstico, desde 1965, que tem critérios de sociedades médicas, né,
estudando isso. Então, eles começaram a traçar critérios, consensos, essas pessoas se reúnem, né, vão utilizando as pesquisas para embasar, e a gente tem usado bastante os consensos a partir de 2002, do Grupo Americano Europeu, do Colégio Americano de Reumatologia e um Grupo Internacional de Trabalho para Diagnóstico de Síndrome de Sjögren, que foi de 2016. Esse último, ele fundiu as duas classificações anteriores, né? Esse grupo internacional, ele estabelece critérios como ter os anticorpos anti-SSA positivo, né, ter a cialodenite linfocítica, ou seja, quando você faz a biópsia da glândula salivar, você tem um infiltrado com a quantidade de campos, né, maior do que um foco por 4 milímetros quadrados. Então, se a pessoa tem um infiltrado linfocitário mais forte, já seria um critério também para Sjögren. Fazer um teste ocular, né, e ter um manchamento ocular, uma escala também mais severa. Tem uma fitinha que a gente coloca, que o oftalmologista, no caso, coloca aqui embaixo da pálpebra inferior e espera um tempinho para saber quanto de lágrima que vai molhar essa fita, né? E quando esse teste de shimmer, que chama molha pouco, né? Menos do que 5 milímetros em 5 minutos, também seria pontuação para Sjögren. Cialometria, né? Que é um exame que o cirurgião dentista deveria fazer de rotina. Então, quando a cialometria dá um fluxo pequenininho, menor do que 0,1 ml por minuto em repouso, ou seja, 1 minuto de coleta salivar em repouso, sem mastigar, sem falar, sem estimular, né? Se naquele minuto der menos do que 0,1, pontuaria também para Sjögren, tá certo? Esses critérios que eu falei para vocês têm pontuações diferentes, tá certo? Mas se a pessoa tem o anticorpo positivo e a cialometria baixa, já é Sjögren, tá certo? Primária. Se a pessoa faz a biópsia da glândula salivar menor, vou falar mais sobre essa biópsia com vocês. Se a pessoa faz a biópsia da glândula salivar menor e essa biópsia dá aquele infiltrado linfocitário e a pessoa tem ou a queixa de olho seco, né, e vai no oftalmo e vê o teste de shimmer ou o teste de manchamento ocular ou fluxo salivar também positivo para um desses três, já é Sjögren, entendeu? Isso primário, tá? Como a professora Daiane falou aqui, cialometria será o tema da nossa próxima live. Já tem data, Dai, para a gente passar para a galera. A professora Daiane atua há quase 20 anos na área, é uma das entusiastas do Brasil no estudo da saliva, faz muita cialometria, né? A gente faz no dia a dia da gente, né? E ela vai presentear vocês com esse tema, tá certo? Sjögren secundária, a pontuação já é menor. Como assim? Se eu tenho uma doença autoimune e eu tenho menos do que essa pontuação, menos do que 4 pontos, já é Sjögren secundária. Então, ter uma doença autoimune e alguma pontuação daquelas, já fecha o diagnóstico, tá certo? Um detalhe importante. A cialometria é a coleta da saliva. O padrão que a gente faz são 5 minutos. Então, a gente colhe durante 5 minutos. Quando eu estou investigando Sjögren, quantos minutos, vocês sabem quantos minutos a gente deve colher? Continua 5, o que é que vocês acham? Uma aguinha para lubrificar a boca. A gente tem que tomar 35 ml de água por quilo de peso, tá certo? Então, quem é levinho, assim, feito eu, não precisa tomar tanta água, né, gente? Bom, vamos lá. Voltando para o tempo da coleta salivar, quando eu quero diagnosticar, quando eu quero excluir ou confirmar Sjögren, que seja. 15 minutos. Muito bem, Alcídia. Gente, esses alunos da gente matam a gente de orgulho. O padrão de uma cialometria é de 5 minutos. É o tempo que a maioria da literatura preconiza, que a maioria dos profissionais fazem, viu, Beto? Esses 5 minutos seria o padrão para saber se a pessoa tem hipossalivação ou não, ou se ela tem hipersalivação. Quando eu quero avaliar Sjögren, são 15 minutos. Tá certo? Porque já tem estudos que comprovam que 5 minutos às vezes dá falha. Tá bem? Então isso é importante também.
tá? A gente normalmente pede exame hematológico, pede o anticorpo SSA e SSB, que são 2 anticorpos específicos para Sjögren, mas é interessante pedir fator antinucleico, fator reumatoide, PCR, a proteína, né, PCR reativa, prova do látex, que é o fator reumatoide qualitativo, e a gente pede o quantitativo também. Então, a gente pede esses exames de autoimunidade, né? Quando o SSA e SSB pontuam, quando dá positivo, a gente basta um critério, basta olho seco ou boca seca para fechar, tá certo? Mas, às vezes, esses outros anticorpos dão positivos e é interessante para a gente encaminhar para um reumato, para eles pesquisarem direitinho doença autoimune, porque tem pacientes que têm doenças autoimunes com a severidade menor e não têm consciência. Então é importante a gente observar tudo isso. VHS, exatamente. Tá certo? Então falei da biópsia, falei da cialometria, dos exames hematológicos. A gente sempre precisa encaminhar para um colega reumato, né? Para quando a gente está investigando essa questão, e para um oftalmologista. Né? O oftalmologista ele observa a ceratoconjuntivite, né? Porque a secura, muitas vezes você vai queratinizando a conjuntiva, e isso é visível nos exames que eles avaliam isso, né? E também eles fazem aqueles testes com corante e os testes com a fitinha, que é o teste de Schirmer. Com corante aí vai ter vários testes com corante, tem que ver qual que o oftalmo que você está trabalhando faz. Certo? Hoje se usa muito pouco o corante rosa bengala, porque ele é extremamente desconfortável, tá certo? Se usa mais fluorocisteína ou outros corantes, tá? O que ocorre é que o olho seco, o paciente consegue driblar mais com os colírios mais espessos, tipo lágrima artificial. Então não é aquele colírio que parece um soro, é um colírio viscoso. E aí ele vai aplicando o paciente e vai driblando. E acha que é porque ele vê muita televisão, né? E não dá tanta conta, né? A não ser quando está extremamente seco, o paciente está tendo conjuntivite, tá? Aí ele dá mais conta, né? E a boca é mais difícil de tolerar, né? O pessoal vai usando todo tipo de artifício, né? E às vezes demora muito até um diagnóstico, né? Quer mais? Quiserem perguntar, gente, pode colocar aqui, tá bem? Procurando aqui no roteirinho que eu fiz, que é que eu quero conversar com vocês. Tentei fazer um resumo para não esquecer de nada, tá? Gosto muito de pedir exame de imagem, não tá como critério do consenso desse último, de 2016, mas em classificações anteriores, o ultrassom de glândulas salivares e a cintilografia está, tá bem? Já teve alguns casos de eu pegar o ultrassom de glândula salivar e a distorção de forma de ducto de glândula estava tal que no laudo já veio imagem sugestiva de síndrome de Sjögren, né? O que explica também a alteração salivar. E a cintilografia também, que é um exame funcional, ele não é morfológico, é um exame funcional, não sei se todos conhecem a cintilografia, tá? Mas é um exame que o paciente vai a um laboratório de medicina nuclear, né? Injeta um corante, um radiotraçador ou radiofármaco, né? Na verdade, ele não é o contraste, tá certo, gente? Não tem iodo, mas esse radiofármaco, que é o tecnécio, ele tem muita afinidade pelas glândulas salivares. Então, se eu quero fazer uma cintilografia de tireoide ou de outra parte do corpo, vai se injetar outro corante, mas o tecnécio ele é bem específico para a glândula salivar. Se a glândula salivar da pessoa está reativa, o corante vai entrar na glândula e aí você faz imagens, né, imagens radiológicas para observar como que está a captação daquele corante, né, na gama câmara, que é o aparelho que faz. Depois o paciente toma um suco de 2 limões. É até engraçado que o paciente acha muito estranho porque o Instituto de Radiologia que faz pede para o paciente levar esses limões. Aí espreme, o paciente toma aquele sumo puro. O que é que acontece quando você toma o limão puro? Lembra aí vocês que gostam de uma caipirosca bem forte. A glândula salivar que estava com saliva dentro esvazia, né? Pelo estímulo. E no que esvazia, o tecnécio, o corante que estava dentro, sai.
E aí você faz mais imagem e essa glândula salivar deve esvaziar. O que é que acontece no paciente que está com Sjögren, que já teve destruição nos tecidos celulares? Muitas vezes o corante não capta direito e às vezes não demora a esvaziar, né? Então isso também é sugestivo, tá? É bem interessante. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar com vocês. Biópsia de glândula salivar, mega importante, né? Na verdade, além do anticorpo, é o exame mais importante, porque o anticorpo positivo marca 3 pontos. E a biópsia de glândula salivar também marca 3 pontos. Os outros, que são sintomas, né, por mais que eu consiga aferir o fluxo salivar, então ele é um sinal e a queixa de boca seca é um sintoma, mas só marca 1 ponto. Tá? E a biópsia, quando dá um infiltrado, marca 3 pontos. Então, a biópsia de glândula salivar positiva, com queixa de olho seco ou de boca seca, já fecha o diagnóstico. É uma biópsia fácil de fazer, tá certo? Na mucosa do lábio inferior. Todo mundo aproveita agora, passa a língua aqui assim. Vê se vocês sentem umas bolinhas. Aqui são as glândulas salivares menores, tá certo? Então, a gente seleciona uma área com bastante concentração de glândula, anestesia, né? Faz a incisão por dentro da boca, remove lá. Eu gosto de remover 5, 6 glandulinhas. É uma cirurgia linda, gente, limpa, tranquila. Você abre as glândulas, às vezes elas extravasam, elas querem pular, daí você remove lá com o bisturizinho, com a pinça, sutura, recuperação do paciente é tranquila. Se for o caso, faz um laserzinho no final para ajudar a recuperação, tá bem? E aí manda para o laboratório de processamento histopatológico para ele dar o resultado, preenche lá a ficha direitinho, explica que a suspeita é síndrome de Sjögren, né? E aí se tiver aquele infiltrado por mais de um linfócito por campo de 4 milímetros quadrados, é Sjögren, tá certo? Junto com o sintoma de olho seco e boca seca. O manejo, bom, vamos lá. Manejo do olho, educação do paciente, medidas preventivas, uso de lágrima artificial, né, que é o que ele chama dos colírios mais viscosos, né? Pode-se usar ciclosporina tópica, pode-se usar ômega 3, né? Então tem alguns recursos, tá? Na boca, mesma coisa. A gente não pode focar que para cuidar dessa boca seca vai ser só substituto salivar, só saliva artificial. Não, gente. A gente precisa saber o potencial de resposta do nosso paciente. O que é que eu vejo dos pacientes que chegam no consultório com queixa de boca seca ou com diagnóstico de Sjögren? É que o colega, na tentativa de ajudar, passou o substituto salivar e ponto. E passou qualquer um. Às vezes tem produtos melhores e piores, né? Tem produtos enzimáticos, produtos com enzimas na composição, tá certo? Que são melhores, mas assim, é um paliativo. O que é que a gente precisa ver? Se esse paciente tem potencial de resposta, né? Quando a gente faz a cialometria em repouso e sob estímulo, se quando eu estimulo, aumenta a salivação de forma considerável. Não só por estímulo mastigatório, eu tenho como fazer a cialometria por estímulo gustativo, com gotinhas de ácido cítrico, por estímulo medicamentoso, que é a pilocarpina, tá certo? Eu tenho como fazer a cintilografia de glândulas salivares, que eu falei agora há pouco desse exame, para saber como é que tá essa captação e o esvaziamento do corante. E se o paciente tem potencial de resposta, a gente tem que estimular. Aí a gente vai estimular com estímulo gustatório, mastigatório, medicamentoso, né? Aí cada um desses daria uma live diferente, tá? E a gente pode programar. Depois vocês anotam de que é que vocês querem a live, que a gente vai programar isso com vocês, tá bem? Então eu falei do manejo da parte oftalmológica, da parte bucal, né? Não só estímulo salivar da parte bucal, a higiene do paciente tem que estar impecável, a gente tem que motivar esse paciente e não é só puxar a orelha pedindo para ele fazer a higiene, não é só por aí, né? A gente precisa evidenciar a biofilme, evidenciar a placa, mostrar para ele onde é que está essa placa, orientar a higiene lado a lado, porque ele tem risco maior de cárie, de doença periodontal, ele tem risco maior de halitose, ele tem risco maior de aftas, de ulcerações em mucosa, de machucados pelo uso da prótese removível, então ele tem risco de várias coisas, tá bem?
E aí a gente precisa trabalhar muito com prevenção para esse paciente, bastante. Né? Não só fazer a cialometria em termos de medir qualidade, mas a gente precisa medir esse pH salivar para ver como é que tá, né? Se a gente não precisa entrar com produtos, o que é que a gente pode fazer para ajudar esse paciente da gente, tá? Então o dentista vai cuidar da boca, o oftalmo vai cuidar do olho, né? E o reumato vai cuidar dos outros sítios. Muitas vezes o paciente vai usar outras substâncias para ajudar na imunidade, né? Muitas vezes ele usa acetilcisteína, tá certo? Tem a educação também, o reumato vai conversar bastante com esse paciente sobre o estilo de vida, né? Sobre os hábitos, né? A gente conversa também sobre dieta, né? Uma dieta menos cariogênica, né? Uma dieta que estimule essa produção salivar, se ele tiver capacidade residual, né? A tia Dai está conversando aqui, dizendo que a gente precisa verificar o grau de alteração com as cialometrias básicas, em repouso e não estimulada, ou não estimulada, e por estímulo mecânico. Esse é o básico. E isso para todo mundo que tem queixa de boca seca, tendo Sjögren ou não. Quando eu quero saber o potencial de resposta, aí tem 2 tipos de cialometria, né? Que é por ácido cítrico e por pilocarpina. Mas isso daí, vou deixar você falar bem direitinho quinta-feira da semana que vem, tá certo? A Daiane é expert em cialometria. Então, assim, esse manejo, ele é interprofissional, ele é multiprofissional, ele é trans, né? A gente precisa estar atuando em equipe, né? Para o paciente ter qualidade de vida. A gente recebe semanalmente, gente, relatos no privado, no Instagram, ou muitas vezes até no feed, né? De pessoas com Sjögren comentando. Dani perguntando o intervalo das ações preventivas. Dani, eu uso muito uma lógica que depende da demanda. Tem paciente que tem uma capacidade de assimilar melhor. Vocês não notam isso? Tem paciente que se orienta uma vez e ele fica motivado e ele fica bem. E a gente consegue. Aí no começo eu faço com um intervalozinho menor. Digamos, mês que vem você vem. E se tiver tudo ótimo e você quiser aumentar o espaço, a gente vai aumentar para 2 meses. Aí vamos dizer que ele veio no mês que vem e tá ótimo, índice de placa baixo, sem ulcerações em mucosa, o paciente tá com a melhora de conforto. Aí a gente pode aumentar esse tempo, aumenta para 2. Tá tudo sob controle, aumenta para 3, mas aquele intervalo padrão de 6 em 6 meses não serve para esse paciente de Sjögren e não serve para um monte de gente. Quando a gente vê o paciente volta cheio de lesão cariosa, o paciente volta com lascas de esmalte, com sensibilidade, sofrido, cheio de ulceração na mucosa, então eu não acho legal dar um intervalo muito grande não, tá? De jeito nenhum. Outra coisa interessante, eu falei do estímulo da salivação com medicamento, com estímulo gustatório e mastigatório, medicamentoso, mas a gente pode estimular a salivação com laser terapia, com eletroterapia, que é o TENS, né? Com acupuntura, tá? Eu sei que muita gente não acredita na acupuntura, mas tem vários artigos mostrando que a acupuntura ela traz um aumento na salivação sustentado, tá certo? Então tem recursos, mas a gente não sai, gente, aplicando na doida, isso é irracional. É irracional porque para algumas pessoas um tratamento mais simples poderia dar resultado. Para outras pessoas, gente, a gente vai estar fazendo um tratamento, digamos, sem você avaliar como é que está o prognóstico desse paciente, como é que está a capacidade de resposta. Decorem não. Memorizem, lembrem do que eu vou dizer agora. Função glandular residual. Como que está a função glandular residual? Às vezes o paciente não tem função glandular residual nenhuma. Teve uma paciente que a gente fez a biópsia para avaliar Sjögren, além de ter um infiltrado, teve glândulas salivares que na lâmina era tecido conjuntivo fibroso. O tecido glandular virou fibra, acabou, não tem mais glândula ali, daquele mato não sai coelho, não adianta que retirar leite de pedra. E aí a gente vê o colega colocando laser, o paciente tá meu Deus, toda semana durante 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses botando laser, gastando dinheiro, perdendo trabalho, se deslocando e aquela glândula não tem função glandular, não tem função residual. Imagina como é que é isso para o paciente.
né? Você cria uma expectativa e não tem de onde você tirar saliva dali. Então é importante a gente fazer avaliação prognóstica, né? Com esses 4 tipos de cielometria, que a Day vai falar melhor semana que vem, com as cintilografias, que é para a gente tratar o paciente de forma racional, para evitar tratamento desnecessário, para evitar criar expectativa no paciente que a gente não pode cumprir. Se a estimulação desacelera a progressão da doença, não temos evidências sobre isso, Patrícia. Não temos evidências, né? O que a gente sabe é que tudo que você estimula tem um metabolismo melhor, né? Outra coisa, as glândulas salivares menores, elas eu costumo chamar elas de fênix, porque elas têm uma capacidade de tolerância, de suportar estímulos negativos, né? De responder mesmo, as menores. E elas não produzem saliva considerável, mas elas produzem uma saliva muito rica em muco, muito viscosa, que dá muito conforto, que ela não é volumosa a ponto de o paciente cuspir, mas que lubrifica. E essas são as últimas que morrem. Então, às vezes, o estímulo salivar na hora que eu faço a cielometria não é considerável, mas o paciente relata conforto. Então, eu falei, né, de avaliar o efeito das terapias por meio das cielometrias, para ver como é que está a evolução do paciente, da cintilografia, mas eu não tinha dito, e eu gostei muito da tua pergunta, Patrícia. A gente usa muito a escala visual analógica. Vocês conhecem a EVA, que o pessoal usa muito para DTM? A galera da disfunção temporomandibular, né, que é uma área que eu atuo também. A gente estuda muito uma escalinha que tem de 0 a 10. 0 é a ausência de sintoma, o paciente está feliz. 10 é o paciente que está muito comprometido, está com muita dor, está com muita boca seca, está com muito desconforto, tá certo? E aí a gente pede para o paciente, de sessão para sessão, ele dizer como que ele está se sentindo. Se ele, em relação ao momento que ele teve mais boca seca. Então, assim, Manu, em relação ao momento que você teve mais boca seca, lembra aí da época ou do dia que você sentiu sua boca mais seca? Como é que o senhor está agora ou como é que o senhor está nos últimos dias? E aí, semana a semana, ou quinzena a quinzena, ou mês a mês, depende de como é que você vai espaçar essas sessões, o paciente vai te responder, tá bem? E aí, isso é muito importante também, né? Porque às vezes a melhora ela não é objetiva, ela não é aferível do ponto de vista quantitativo, mas essa escala visual que ela quantifica, né? Ela dá uma noção boa, porque o paciente vai dizer como é que ele está se sentindo, tá? E eu acho que o objetivo é esse, gente, é a gente promover qualidade de vida, né? Autoestima do paciente, a gente tentar deixar a vida dele dentro do normal, para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga conversar, para ele consiga ter segurança, para que ele não fique tendo eventos, picos de halitose que deixam o paciente muito inseguro, para que ele não tenha ulceração em mucosa, né? Então isso é bem importante. Helder está aqui dizendo que existem questionários validados sobre a qualidade de vida em relação à xerostomia. É um pouco mais amplo do que a EVA. Helder, é bem legal os questionários, só que eu acho que eles são muito úteis para pesquisa. Posso estar enganada, e se você puder me mandar, eu agradeço demais. Mas para o uso na clínica, eu não usei ainda, não sei bem a aplicabilidade e quero muito conhecer sim. Né? O que é que eu noto da escala visual? Que eu uso desde 2004, 2005, eu tenho ela plastificadinha, quem é aluno da gente ganha ela plastificadinha para ter no consultório. Né? O paciente entende muito fácil, ela é muito intuitiva. Criança entende, velhinho, se tiver o mínimo de lucidez, entende. Né? Então, assim, paciente com uma parte, um nível de formação menor também entende, porque ela é muito didática. E a gente pode usar para qualquer sintoma bucal. Não é só para dor ou para secura, não. Para todo e qualquer sintoma. Tá certo? Vamos ver o que mais? Eu acho que a gente já está pertinho da hora de terminar, né, gente? Olhando aqui se eu separei alguma coisa mais para a gente ver. Lembrar que apenas um diagnóstico preciso ele consegue proporcionar um tratamento eficiente. A gente tem um erro absurdo, uma ânsia de querer focar no tratamento. O que eu recebo de recado de colega dentista, de colega médico: Cecília, chegou um paciente e ou eu acho que ele tem Sjögren, ou ele tem Sjögren, e aí como é que eu trato? Eu digo, peraí,
Se ele não tem o diagnóstico, vamos fechar. Se ele tem o diagnóstico, vamos estadiar, vamos saber como é que ele está. Eu posso falar do ponto de vista da saliva, né? Que é a área que eu estudo. Preciso saber o que? Se ele tem o quê? Função glandular residual. E mesmo que ele tenha uma função glandular residual pequena, eu posso estimular pensando nas glândulas salivares menores, mas eu preciso acompanhar esse paciente com base na sintomatologia dele, na percepção, no EVA ou em outros questionários, tá certo? Se a pessoa utiliza. Tá certo? Então o tratamento ele tem que ser efetivo, ele tem que ter um bom efeito, ele tem que ser racional, do ponto de vista de recurso financeiro e de tempo, para a gente não deixar esse paciente ainda mais exausto, ele tem que valer a pena. A gente não vai tomar tempo do paciente de forma desnecessária, né? Nem deixar o diagnóstico em segundo plano e priorizar o tratamento. Não, tá, gente? Diagnóstico bem feito, o prognóstico do paciente traçado, né? Especialmente essa parte salivar, saber se tem função glandular residual e tratar. Tá certo? E aí o paciente fica grato, eu acho que a gente se sente valorizado, né? Eu acho que a gente vê que a pessoa estava sofrendo e está melhorando, valoriza muito a profissão da gente.